Você sabia que uma médica brasileira fez um tetraplégico andar? Por que o Brasil ignora seus heróis de jaleco? Fica aqui comigo até o final, pois eu quero te falar exatamente sobre a anatomia da desvalorização e sobre a medicina invisível. Eu sou o Dr. Kaique Acácio, sou pediatra formado pelo HMIB, referência aqui em Brasília, e o pediatra mais visto na internet brasileira, especialista em emergência. Já atendi mais de 30 mil pacientes e possuo 2 pós-graduações para médicos que desejam se especializar, e a minha missão é uma só: acabar com a insegurança médica no Brasil. Imagine um jovem, o Bruno, que após um acidente ouve a frase que nenhum ser humano deveria ouvir: você nunca mais vai sentir nada do pescoço para baixo. A medicina tradicional, aquela dos livros que você decorou na faculdade, carimbou o destino dele. Mas, no subsolo de um laboratório da UFRJ, uma mulher decidiu que o impossível era apenas uma opinião. O nome dela é doutora Tatiana Sampaio. E aqui entra a primeira lição para você que quer ser médico de elite. O reconhecimento não aceita atalhos. Ela não deu sorte. Foram 20 anos estudando uma molécula chamada polilaminina. Enquanto muita gente estava preocupada com o status ou seguir a boiada, ela estava debruçada sobre a biologia celular. Ela entendeu que o sistema nervoso central tem uma capacidade de regeneração que ninguém sabia como destravar. Ela não foi apenas uma médica, ela foi uma cientista que não aceitou o não como resposta. Incrível, né, galera? Muito bom. Agora, me diz uma coisinha. Como pode uma descoberta desse tamanho, feita por uma brasileira, com tecnologia nossa, não ser o assunto principal em todas as faculdades de medicina do país? Eu vou te dizer o porquê. Porque a doutora Tatiana não é mimizenta, ela é técnica. E o sistema prefere valorizar o médico que faz barulho. O médico que aceita o plantão de 12 horas ganhando pouco do que um médico que revoluciona a porra toda. Ela teve que lutar por verba, lutar contra o descrédito de colegas bunda mole que diziam que ela estava perdendo tempo. Mas no final, quem é que fez o tetraplégico andar? Foi quem seguiu o livrinho ou foi quem dominou a técnica de verdade? Muitos de vocês saem da faculdade achando que ser bonzinho e ter um CRM vai trazer reconhecimento. Não vai. A doutora Tatiana levou 20 anos estudando uma molécula. Ela é uma hiper especialista. O reconhecimento nasce de um tripé que ninguém te ensinou: domínio técnico absoluto, resultado prático e comunicação. Não adianta, gente, é isso. Enquanto a ciência brasileira faz milagres, o médico médio, ele tá na emergência com medo de calcular uma dose de adrenalina. Ele tá inseguro, dependendo de tabelinha no celular. Isso é o que o sistema quer: você inseguro e você barato. O médico que não domina a prática, ele é um médico invisível. Junto com isso, vem a desvalorização profissional, pessoal, e principalmente vem aquele sentimento de ser incapaz de cuidar de uma vida. Nesse vídeo, eu vou te passar 4 passos que são essenciais para que você se destaque. Passo 1. Pare de ser refém de tabelas. O meu método, você aprende a raciocinar a pediatria. O reconhecimento começa quando a equipe do plantão percebe que você é autoridade na sala. Por isso eu sempre falo, você não precisa decorar tudo na medicina, não precisa decorar tabela, não precisa decorar dose, não precisa ficar decorando as coisas. O que eu quero que você saiba é o raciocínio clínico. O raciocínio clínico eu não consigo que você saiba decorado. Então, se você sabe como uma doença pode evoluir, como outra doença pode evoluir, você é um médico de elite. E na hora ali da dose, de um macete, de um cálculo, você pode revisar. Fica na paz. Eu só quero que você entenda que o raciocínio clínico é a ferramenta mais importante que um médico tem em suas mãos. Passo 2. Traduza o Medicase. Fale para ser entendido. Se a mãe não entendeu a gravidade ou a melhora, você não foi médico, você foi um transmissor de dados. O médico que comunica, conecta. Eu vou dar um exemplo bem claro para você entender. A criança chega com a pneumonia lá no pronto-socorro e você fala assim: mãe, paciente, o seu filho está com uma pneumonia bacteriana loculada e ela tem que fazer uma ecografia de tórax para avaliar se a gente precisa fazer uma drenagem torácica ou não e entender o antibiótico que a gente precisa passar para essa criança. A mãe não entendeu nada.
você não foi claro, você usou muito Medicaid. Como você tem que falar? Fulaninha, ou mãe, ou Vanessa, é o seguinte, seu paciente está com uma bactériazinha no pulmão, uma pneumonia grave, e deu um pouquinho de líquido. Então nós temos que fazer uma série de procedimentos para salvar a vida do seu filho. Calma, é uma coisa grave, mas é uma coisa que a gente consegue controlar. Eu não vou te prometer nada, mas eu vou te prometer o seguinte, eu vou fazer tudo para salvar a vida do seu filho. Você viu como a comunicação foi diferente? Você tem que se comunicar de maneira assertiva e sem mediquês para ser um médico que transforma, para ser um médico que é entendível, digamos assim, para o seu paciente. Passo 3. Posicionamento anti-invisibilidade. A doutora Tatiana é invisível porque não soube se vender. Você não pode cometer esse mesmo erro. Se você é bom, o mundo tem que saber. Trate seu nome como uma marca de elite. E o que eu quero dizer com isso? Gente, não é o melhor que vence, é o mais visto. Então, você tem que se mostrar. O que adianta você ser uma pedra preciosa, um diamante precioso no fundo do oceano? Você continua sendo esse diamante, só que lá no fundo do oceano você não tem valor. Agora, se eu trago essa pedra preciosa para a superfície, aqui a nossa sociedade dá um valor muito grande. E é isso que eu quero. Eu quero que você, que é uma pedra preciosa que está no fundo do mar, venha para a superfície, para o mundo entender o quão valioso você é e você conseguir conquistar melhores resultados financeiros, intelectuais e às vezes até de posicionamento na sua carreira. E antes de te falar do passo 4, eu quero te dar um recado. Para quem não sabe, um aviso muito legal, muito importante. Eu criei a maior pós-graduação de pediatria ambulatorial do Brasil. Lá eu te ensino como tratar o paciente pediátrico com muita qualidade e, além disso, como se mostrar, como fazer marketing, como vender, como criar protocolos para que você ganhe muito dinheiro, para que você seja reconhecido como um médico que você merece ser. E se você se interessou nisso, é só clicar no link da descrição do vídeo, preencher o formulário, que em instantes minha equipe vai avaliar o seu perfil e entrar em contato com você. E agora o passo 4, gestão do consultório como empresa. Consultório não é caridade, não é ONG. Se você não entende de marketing, gestão, fluxo de paciente, vendas, você vai ser um gênio pobre. A liberdade vem de saber gerir o seu tempo e o seu valor. Então é muito importante que você saia da boiada. Te ensinaram um tipo de modelo de negócio. Te ensinaram que você tem que vender sua consultinha e pronto. Mas não, você pode criar alguns protocolos e cobrar muito mais caro do que estão cobrando. Só que você tem que ter a mentalidade certa para fazer isso. Às vezes você está conversando com pessoas que não entendem isso. Então, a partir do momento que você senta na mesa diferentes, que você é o mais bobinho da mesa, você consegue evoluir. E ser pediatra é cuidar de uma vida em construção. É uma responsabilidade técnica absurda. A criança não é um adulto pequeno. Um erro de cálculo pode ecoar por décadas. Por isso, a especialização e o treinamento prático são inegociáveis. Você quer ser o médico que reclama que o convênio paga pouco ou o médico que, como a doutora Tatiana, domina uma técnica tão foda que as pessoas atravessam o país para serem atendidas por você? A escolha é sua. Então deixa aqui nos comentários para eu entender como você tá como um médico técnico e um médico que se posiciona. E escreve aqui no final do vídeo também, que eu quero entender se fez sentido para você toda essa explicação que eu trouxe para você, ou se você não concorda nada com isso. Eu quero ouvir sua opinião. Comente livremente aqui para a gente bater um papo bem legal. E até a próxima, Médico de Elite.